tá? Vamos começar a compartilhar a tela com vocês. Tá, já tá gravando. Vou compartilhar a tela. Bom, depois eu compartilho a tela. Bom, algumas coisas eu queria conversar com vocês. Lucas, fecha teu áudio aí para nós. Primeiro, eu fiquei, não sei se, acho que foi surpreso de ver que vocês foram média 6 no testezinho, né? Mas acho que vocês foram depressa demais, também em alguns casos, tá? Foram muito rápidos em alguns casos. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e aí a gente já conversa. Vocês estão enxergando a tela? Não, professor. Ainda não. Agora sim. Agora deu. Tá. Bom, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Eu sei que vocês não têm a prova, mas eu vou trazer as questões para vocês. E aí a gente conversa. Bom, na questão número 1, que era... Não sei se essa questão era para... Deixa eu só falar com vocês, enxergar vocês aqui. A questão número 1, não sei se era essa para todo mundo, que perguntava por que o HNO3 ele era ácido, né? O que trazia a característica ácida para o HNO3, tá? E então, fala o seguinte, uma solução aquosa de HNO3 é ácida devido à presença de... Bom, o HNO3 é esse cara que a gente enxerga aqui, né? O que me traz característica ácida para esse cara? Quando este cara, pela teoria do Arrhenius, entra em contato com a água, o HNO3, ele sofre aquele processo que a gente chama de ionização, que a gente falou muitas vezes durante as nossas aulas, né? A ionização, onde esse cara, então, vira H+, mais NO3 menos. E é esse H+, ó, este H+, que me traz esta característica ácida para esta substância. Este HNO3 só vai ser ácido quando ele estiver em solução aquosa ou no estado fundido. Só que o HNO3 ele é um gás a temperatura ambiente. Portanto, para ácido, eu preciso que esta substância esteja na água. Quando eu coloco esse cara na água, ele se transforma em um ácido, quando ele sofre a ionização. A criação destes dois íons que não existiam. O rompimento da ligação covalente que existia entre o H+, e o oxigênio lá do NO3. Certo? É que a gente chama esse cara de hidrogênio ionizado. E aí a pergunta é, qual é o nome que se dá para o H+, que eu falei para vocês lá na aula de ionização e dissociação e na aula de ácidos, certo? Que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Tá aqui, ó. A resposta é íons hidroxônio, que é o H+. A grande maioria de vocês marcou a letra D, que é gás hidrogênio. Como é que é o gás hidrogênio? Alguém pode me dizer qual é a fórmula do gás hidrogênio?
Alguém lembra qual é a fórmula do gás hidrogênio? Alguém arrisca dizer, professor? Ninguém? O gás hidrogênio é esse cara aqui, ó. O H2. Este é o gás hidrogênio. Na forma gasosa. Então, vocês me escutam ou não? Sim. Sim. Tá. Sim. E aí eu fiquei impressionado que só 2 de vocês acertaram essa questão, ó. O verdinho aqui, enxergam o verdinho? Ó, só 2 de vocês acertaram a questão. A grande maioria, 18 de vocês, marcaram a alternativa gás hidrogênio. Certo? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Quando aparece só o H, é o átomo de hidrogênio. Quando aparece o H+, é o íon hidrônio ou hidroxônio. É íon, porque ele tem a carga positiva. E quando aparece H2, aí sim que é o gás hidrogênio. Sim, dá para entender isso? Essas diferenças? Sim. Sim, professor. Beleza. Vamos adiante. Vamos à questão. Essa aí é um para todo mundo? Essa? Não sei se vocês lembram. Acho que era, não sei, não lembro. Pra mim, A2. Para alguém não era um essa? Pra Era mim. 6. Pra mim, Era começa essa, no né? final. Tá. A 2 já era uma questão um pouquinho mais complexa, né? Que pedia, a partir dos nomes, que nós dessemos as fórmulas moleculares destes ácidos, certo? E aí ele colocava lá, infelizmente, no Google Formulário, eu não tenho como usar o negrito, né? Mas aí era o nome dos ácidos que apareciam ali na pergunta, tá? Aqui o senhor traz esses caras em negrito para vocês enxergarem melhor, tá? Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, o fosfórico, o clorídrico, o fluorídrico e o bórico. Bom, alguns desses ácidos a gente conversou bastante sobre eles, certo? O primeiro que aparece para nós ali, que é o ácido sulfúrico, eu acho que a gente falou dele inúmeras vezes, né? Eu até falei com vocês para vocês olharem lá no Google como é que fica a criatura quando ingere o ácido sulfúrico. Nós vimos lá a animação do ácido sulfúrico agindo no açúcar, né? Que ele desidrata, carboniza o açúcar, né? O ácido sulfúrico é um ácido que está presente na chuva ácida. O senhor também falou para vocês que ele é um dos ácidos mais consumidos e produzidos na indústria química no mundo inteiro, né? É um dos ácidos que a gente precisa levar quando a gente estuda os ácidos, tá? E aí, este cara é... Vou trocar a cor aqui. Alguém arrisca dizer quem é esse cara? Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. Giovana, de novo, não ouvi. H2SO4. Isso aí, o H2SO4. Muito bem. Já temos o primeiro, que é o H2SO4.
E aí, sabendo disso, eu já elimino a letra B. Feito? Aí, continuo lendo o texto, né? Os ácidos são substâncias químicas presentes no nosso dia a dia, por exemplo, o ácido sulfúrico, é muito utilizado na indústria petroquímica, na fabricação de papel, corantes, baterias automotivas, alguns sais derivados do ácido fosfórico, e aí aparece outro ácido para nós, o ácido fosfórico. E aí eu me lembro que eu perguntei para vocês, no dia da revisão, acho que quem tomava refrigerante, né? E eu disse para vocês que quem tomava Coca-Cola tinha o ácido fosfórico lá como acidulante da Coca-Cola. Mas tudo bem, o ácido fosfórico, ele não foi tão batido quanto os outros ácidos que aparecem nessa questão para nós. Tá? Mesmo que eu não soubesse quem é o ácido fosfórico, eu posso ir para o outro ácido, né? O ácido fosfórico são aplicados em fertilizantes agrícolas. Já o ácido clorídrico, bom, esse ácido clorídrico, nós falamos mais o ácido sulfúrico, com certeza, né? Foi o ácido que a gente aprendeu a dar um nome para os hidrácidos. É o cara que aparece nas nossas aulas várias e várias e várias vezes, né? Alguém arrisca dizer qual é a fórmula desse cara? HCl? HCl, muito bem, Evelyn. E aí nós já temos o HCl. Vou botar aqui com um espacinho. O HCl. E aí, ó, a gente já olha, a B já estava fora, aí continua todo mundo igual. O outro ácido, que também a gente falou várias vezes sobre ele, é o ácido fluorídrico. Né? Lembra lá da série do Breaking Bad, daquele cara que corrói o vidro, né? Que é o HF. Tá aqui o cara. E aí, a partir de agora, a gente já pode eliminar mais algumas alternativas. Eliminamos a C e a E. Certo? E aí ficamos entre A e D. E aqui já aparece para nós, então, quem é o ácido fosfórico. O H3PO4. Bom, para dar o nome, ou melhor, a fórmula do ácido bórico, não sei se vocês lembram quando o senhor estava conversando com vocês sobre a nomenclatura dos ácidos, e eu falei para vocês que os ácidos do carbono, do boro e do silício tinham uma nomenclatura diferente que não respeitava a nossa regrinha, né? Que quando a gente fazia lá a regra, eles deveriam ter a terminação oso, né? Deveriam ser ácido carbonoso, boroso e silicoso. Mas eles eram, na realidade, com a terminação ico. E a gente tem o ácido bórico, o ácido carbônico e o ácido sílico. Tá? Esses caras mostram para nós, e aí eu tenho lá, para o ácido bórico, o H3BO3, tá? O que nos dá letra D como resposta certa, tá? E aí o senhor quer olhar aqui com vocês. A grande maioria de 16 de vocês acertaram essa questão. Então, quanto à nomenclatura, já estou um pouco mais tranquilo quanto a isso. E aí, os 8 que marcaram a opção 1 é porque realmente se confundiram aonde? No ácido bórico. Tranquilamente. Esta dúvida e este pequeno errinho, que não é um erro, né, porque vocês também, por favor, né, saber tudo de química é praticamente
Eu trabalho com isso há muitos anos, sei tudo, né? Então, por um ácido, a gente consegue, então, consigo ter a noção que a nomenclatura desses ácidos, vocês foram bem, certo? Queria dar os parabéns para vocês enquanto esta questão, certo? Dúvidas aqui? Alguém tem? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então, professor. Sim. Parece que está muito travado. Não está travando para vocês? Um pouco. Fala, Maria, de novo, por favor. Sim? Um pouco. Pois é, mas eu estou com internet rápida. Não estou entendendo isso. Deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. Era para estar funcionando, né? Não estou entendendo. 90 mega era para estar rolando liso esse negócio. Não sei o que está acontecendo. Bom, mas vamos adiante aqui para a nossa próxima questão. Bom, essa questão 3 era uma questão sobre bases, tá? E falava assim, apesar do perigo iminente de os astronautas ficarem sem O2 para respirar, a principal preocupação da NASA era evitar que a atmosfera da espaçonave ficasse saturada de gás carbônico, CO2, exalado pela própria equipe. Isso causaria o abaixamento do pH do sangue da tripulação, acidemia sanguínea. Para eliminar o CO2, há adaptados à ventilação recipientes com hidróxido de lítio, LiOH, uma base capaz de absorver esse gás, tá? E aí nos dava a equação. Essa acidemia sanguínea é quando o CO2 reagir com a água da atmosfera, tá? E formar ácido carbônico, tá? O CO2 for re-respirar, tá? E aí formaria esse ácido carbônico. Opa, aqui não é ácido carbônico, não. Aqui é H2CO3, tá? Aí, ele perguntava para nós, para a gente marcar a afirmativa correta, certo? E aí ele fala na letra A, o hidróxido de lítio é uma base forte. Bom, ter uma base forte, eu tenho que ser do grupo 1, certo? Da tabela periódica, ou do grupo 2, se eu for solúvel, certo? E aí vocês tinham a tabela periódica para ajudá-los durante o nosso teste, né? E aí, sabendo disso, eu consigo ter a certeza de que essa é a nossa resposta certa, porque o lítio, sim, ele é lá do grupo 1 dos metais alcalinos da nossa tabela periódica. Tranquilo aqui? Sim. Dúvidas? Deixa eu ver como é que foi o acerto dessa questão. Ó, 13 de vocês marcaram a resposta correta. 8 marcaram que o dióxido de carbono é um óxido básico. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Espera aí. Nós já estudamos os óxidos? A pergunta é essa. A gente já estudou os óxidos? Óxidos.
Sim ou não? Não? Não. Não estudamos. Por que a resposta seria algo que a gente ainda não estudou? Não acho que seria incoerência minha colocar uma pergunta cuja resposta é algo que vocês não estudaram? Sendo que isso era só um teste, era só uma bateria de exercícios que vocês deveriam fazer e me entregar. Vocês acham coerente isso? Hein? Falem comigo, pessoas. Eu acho que Eu não tô não. brigando. Não, né, Isabela? Eu não tô brigando, só quero que vocês reflitam, né? Os 8 que marcaram essa, né? É só pra gente refletir, né? E para isso, para que vocês mais adiante possam também pensar sobre esse assunto, né? Olhar uma alternativa e ver que ela não tem nada a ver com o contexto que a gente está estudando, né? Daqui a pouco mais a gente volta, né? Ou não, sei lá, eu quando a gente vai voltar, vai fazer outra prova, outro teste, aí sim, valendo mais alguma coisa, sei lá, valendo como funciona certo a escola, e aí aparece um negócio desse. Bom, tu não vai marcar essa alternativa, tá? Vamos voltar aqui. Na realidade, ele é um ácido, tá? Não é básico, ele é um óxido ácido, que nós vamos ver depois. Por que ele é um óxido ácido? Porque ele forma, ao contato com a água, um ácido que é chamado de ácido carbônico, tá? O carbonato de lítio, quem é o carbonato de lítio? É um sal, né? Que a gente já estudou, que é esse cara aqui. Tá aqui o carbonato de lítio. Diz que ele é uma molécula biatômica. O que é ser biatômico? É ter 2 átomos. O Li2CO3 tem quantos átomos? Li2CO3 tem quantos átomos diferentes? Concorda? O Li, que é o lítio, o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Tranquilo isso? De boas essa alternativa, né? Sim. Então tá. O hidroxilítio apresenta ligação do tipo covalente. Bom, quando eu tenho uma base, né, ou um hidróxido, a ligação desses caras é uma ligação do tipo iônica, certo? Em sua grande maioria. 99,9% das vezes. O único que faz uma ligação covalente antes de se tornar uma base, né, quando é na forma gasosa, é o hidróxido de amônio. Mas mesmo assim, ao se transformar em uma base em solução aquosa, ele já deixa de ter essa ligação covalente, tá? E o hidroxilítio, como a gente já viu, é uma base forte. Dúvidas nessa questão, pessoal? Não. Não. Então vamos adiante. Soluções aquosas de hidróxido de amônio, NH4OH, né? São empregadas na indústria têxtil e agrícola no tratamento de efluentes e na limpeza doméstica. A fórmula química fornecida para o hidróxido de amônio, que é o NH4OH que está aqui, permite afirmar que essa substância é classificada como. Bom, o que eu enxergo aqui, ó, que me dá uma característica importante dessa molécula? Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Eu enxergo o OH. O OH é algo característico de uma base, né? Assim como o H na esquerda
é característico de um ácido, o OH na direita de uma molécula é característico de uma base. Obviamente, o OH na direita, neste momento que nós estamos estudando, certo? Mais para frente, nós vamos ver que essa afirmação e esse macete que o senhor está dizendo para vocês, ele não é tão verdadeiro assim. Mas, estudando funções inorgânicas, eu enxergo ácido com H à esquerda e base com OH à direita. Certo? Tranquilo isso? Vamos ver como é que foram vocês aqui. Ó, 18 de vocês marcaram que é da uma base, tá? Vamos adiante aqui. Aqui também, ele pedia a fórmula do nosso antiácido, né? Lembrem que os antiácidos são aqueles caras que têm característica contrária a um ácido, né? Portanto, deve ser uma base. Olhando para cá, para as minhas alternativas, o único que tem a hidroxila ligada a um metal é o hidróxido de magnésio, o leite de magnésio, que nós falamos inúmeras vezes durante a aula, né? É aquele cara que é do grupo 2 da tabela periódica, que deveria ser solúvel em água, mas é praticamente insolúvel. Lembram que o senhor perguntou para vocês se vocês tinham aquela garrafinha azul de antiácido em casa? Que eu perguntei. Aí eu acho que foi a Evelyn que me disse que toma eno, né, em vez de tomar o leite de magnésio. Lembram disso? Sim. Beleza. Então vamos aqui de novo. Tá? Aqui a gente tem um sal, tá? Um sal. Aqui também é um sal. Aqui é a molécula do vinagre, tá? É o ácido acético, que vai aparecer lá em grande quantidade no nosso vinagre. E esse é o ácido clorídrico, certo? Vamos ver como é que vocês foram nessa questão. Ó, a grande maioria de vocês, 21, né, dos 24 que fizeram o teste, marcaram a opção correta. Ótimo. No processo de digestão, né, os alimentos permanecem no estômago por várias horas, período no qual o esfíncter pilórico mantém-se fechado. Quando baixa uma pequena quantidade de alimento semidigerido é altamente acidificado, o quimo passa para o intestino delgado, o contato do quimo com a mucosa intestinal provoca o fechamento do esfíncter, o que neutraliza o quimo. O esfíncter pirólico se abre novamente, permitindo que mais um pouco de alimento quimo chegue ao intestino. Com relação ao suco pancreático, entérico e a bile, podemos afirmar que eles são. O que é capaz de neutralizar algo que é extremamente ácido? O que neutraliza algo extremamente ácido? Uma Um base. ácido? Uma base, muito bem, Maria. Uma base, essa é a resposta da nossa questão, né? Lembrem que não é necessário base. Lembra que tem lá, os compostos são chamados de hidróxidos, de bases ou de compostos alcalinos. Tá? Vamos adiante. E aí perguntava, essa questão acho que também teve bastante erro, né? Que era, perguntava para nós, tá, Dalforno, tranquilo, acredito em ti, velho.
para a gente colocar em ordem crescente de acidez. Isso quer dizer que eu preciso ir do menos ácido para o mais ácido, certo? Portanto, eu tenho que achar o cara que é o menos básico dos três que aparecem para mim, certo? Eu tenho vinagre, sabão e sal de cozinha. Quando eu penso no vinagre, no sabão e no sal de cozinha, eu preciso, então, trazer do menos ácido para o mais ácido, certo? E aí nós vamos ter uma escala. Quem é que é a base desses três caras? Quem é que tem o pH abaixo de 7? O sabão. 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 Muito bem. Quem é que tem pH em torno de 7, que é o resultado da reação de neutralização, aonde a característica e ácida sumiu? É o sal de cozinha. O sal. Beleza. E o ácido é o nosso vinagre. Portanto, nós temos a alternativa E. Tá? Acho que vocês foram bem nessa aqui também. Alcalinos. Olha aqui, ó. Não foram também, não. Olha aqui, bem dividido a nossa alternativa. Tem uns 9 com a alternativa correta. Né? Então, a gente precisa dar uma cuidada nisso aqui. Tá? Tranquilo nisso? Vamos adiante aqui. A 8, eu acho que era, não sei, acho que era a questão mais, que aparentemente era a mais difícil, né? Mas não era tão difícil assim, tá? Ela mostrava algumas coisas, mostrava os graus de ionização desses meus ácidos, tá? Falava alguma coisa sobre eles e perguntava para nós. O HCl4, o HCN são triácidos. Lembrem que para ser triácido, eu preciso ter 3 hidrogênios ionizáveis. Certo? E aí o que mais é comum de eu enxergar nisso é aparecer lá H3 alguma coisa. Lembra disso? Sim, não, talvez? Vocês estão muito travados. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Sim. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Então aqui, ó, eu preciso ter algo tipo H13. Aqui não tenho. Então, riscamos fora A. H3PO4 e H2S são hidrácidos. Lembrem, os hidrácidos são aqueles ácidos sem oxigênio. Certo? Eu não posso ter oxigênio nos hidrácidos. O H3PO4, ele tem oxigênio, então tá fora. O H3PO4 é considerado um ácido semiforte. E aí, para saber a força dos meus oxigênios, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, que é igual a 1. Se é igual a 1, esse meu ácido é um ácido semiforte ou moderado. Né? Se for 2 ou acima de 2 é um ácido forte, e se for 0 é um ácido fraco. Portanto, está aqui a nossa resposta.
A letra D fala sobre o H2S ser um ácido ternário. Ternário eu preciso ter 3 átomos diferentes. O H2S só tem 2. Tranquilo essa questão 8, pessoal? Sim. Sim. Dá para entender elas direitinho? Ó, a grande maioria de vocês coloca também a opção correta, tá? Vamos à próxima. Aqui pedia para a gente associar, então, as colunas, né? E aqui a gente precisa lembrar algumas coisas. Bom, o 1, aqui, ó, tem 10 moléculas de água. Portanto, eu devo ser um sal hidratado, que tem moléculas de água presas no retículo cristalino, certo? O 2 tem uma hidroxila aqui, ó, aonde a neutralização não foi completa, não foi uma neutralização total. Se eu tenho OH que me dá característica básica, portanto, eu tenho um sal básico. O sal duplo é o sal que tem ou 2K ou 2 ânions. E aí eu tenho aqui, então, o 3. E o sal ácido apresenta um H na sua fórmula. Está aqui. Letra D. Questão que a grande maioria de vocês também acertou. Certo? Acho que foi uma questão mais tranquila também. Vamos adiante aqui. Na nossa última questão, que pedia o nome, né? Dava o nome e pedia para nós as moléculas. Pedia para nós o dicromato de potássio e o hidrogênio sulfito de sódio. Bom, se é hidrogênio, eu tenho que ter um cara X, um H e um outro louco Y. Esse H é que fala lá do hidrogênio, certo? E aí eu tenho o hidrogênio sulfito de sódio. Procurando na nossa tabela de ânions, né, eu conseguiria montar facilmente a minha molécula, tá? Começando, esse aqui é daqui, tá? Vou botar o vermelho de novo. Começando ali pelo dicromato, tá? O dicromato de potássio, o íon cromato, é esse cara aqui, ó. O Cr2O7. NOx-2. Eu consigo enxergar isso lá na minha tabelinha lá dos meus ânions, tá? Tá aqui, ó. Outros. Na parte do outros lá, eu enxergava o cromato, tá? E o sulfito a mesma coisa, certo? Aparece para nós também ali na nossa tabelinha, olha aqui, ó. Ainda tem na nossa tabela, se vocês, deixa eu só trocar aqui a tela para vocês. Aqui, hidrogênio sulfito, não sei se vocês enxergam aqui. Tá aqui. Lembram que durante a prova eu disse para vocês que tinha uma alternativa, uma questão que vocês resolviam só olhando aqui? Lembram disso? Sim, Alguém sim. lembra disso que eu falei? Sim. Lembra, né? Tá aqui. Tá? Tá aqui hidrogênio sulfito. E o cromato tá aqui. O dicromato, ó. Dicromato. E aí eu botar dicromato, sei lá, eu de quem aqui? De potássio. Dicromato de potássio. Opa, lugar errado. Dicromato de potássio. E hidrogênio sulfito de sódio. Certo? Tranquilo isso, pessoal? Dúvidas? E essa questão, deixa eu ver como é que foram os acertos. Ó, 17 de vocês marcaram a alternativa correta. 17 de vocês me ouviram.
Certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida quanto... Deixa eu só o Soro colocar aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida quanto à prova, quanto ao nosso teste, não era prova, era teste. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algo que ficou. Vocês todos receberam no e-mail os valores dos acertos? Sim. Sim, tá. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi, Isabela. o senhor vai fazer o teste 2? Travou, não te ouvi. O senhor vai fazer, eu parei aí. Vai fazer o teste 2? Eu não ouvi de novo, mas eu acho que tu quer saber do outro teste, né? Isso. Na realidade, a gente tem que terminar a parte A do nosso caderno lá, e aí a gente faz o teste, tá? Mas eu vou marcar mais para frente, na realidade, tá? Nós já fizemos já tivemos uma base do que está acontecendo, tá? Vou ter que, eu acho que cobrar alguns um pouquinho mais sério, né? Mas nada que a gente precise assim, oh meu Deus, tá tudo perdido, não estão tendo rendimento nenhum, né? Isso é só uma amostra de como é que funciona, tá? E eu sinceramente acho que faltou, acho que vocês darem uma lida melhor nas questões, tá? Eu acho que alguns fizeram a toque de caixa esse negócio aí, e por isso aconteceu esses erros também, tá? E é normal a gente se confundir nesse momento que a gente está estudando sozinho praticamente, né? Vocês têm muito pouco tempo de contato comigo, eu não consigo, por exemplo, ver vocês fazendo as questões, eu não vejo onde é que vocês estão errando, né? Onde é que o que vocês estão fazendo. E aí agora eu tenho esse relatório de cada um de vocês, o que vocês marcaram, o que aconteceu, e aí eu já consigo ter mais uma ideia de como é que funciona, tá? O que eu realmente acho que eu vou fazer é vou mandar, vou começar a olhar não só o que vocês, se vocês estão fazendo ou não as questões lá da aula dada, aula estudada, que é a tarefa mínima e a complementar, tá? Eu vou começar a olhar mais a fundo, ver quantas vezes tu tentou para achar a resposta certa, quanto tempo tu demorou para fazer a questão, vou começar a olhar mais de perto esse relatório, tá? É isso, tá? Beijinho para vocês, até quinta. É isso. Beijo, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.